Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos vem para as ruas. Nós vamos bater um papo aqui no centro de Cachoeira Itapemirim com o Dr. Lucas Serbati. Nós vamos falar sobre direito do consumidor. Meu parceiro, meu amigo, seja bem-vindo. Saudações, Cida, saudações a todos os telespectadores do Olho a Olho com Cida Campos. Meus queridos, muitas dúvidas. Dr. Lucas, concessionária Eco 101, um problema, uma dor de cabeça e uma rasteira grande para os capixabas, hein? Sem dúvida, Cida. E infelizmente as notícias só vêm a agravar cada vez mais, porque a concessionária ela não vem cumprindo na plenitude o contrato. As duplicações que começaram, elas cessaram, pararam realmente, e ainda por cima o governo estadual já fala em novas concessões agora de nível estadual, deixando não apenas a federal, que já não está dando certo. Eles querem incluir e livrar o poder público da administração dessas rodovias estaduais, incluindo pedágios também. Isso, na verdade, nos deixa um pouco receosos, considerando que a realidade brasileira hoje não vem demonstrando o atendimento que a população anseia por esses serviços. Infelizmente, muitas dúvidas, infelizmente mesmo. Como o consumidor, infelizmente, não busca, nós vamos esclarecer algumas aqui, né, doutor Ótimo. Lucas? Isso aí, estamos à disposição hoje para esclarecer todas as dúvidas. E a todo momento, a qualquer momento que o consumidor da TV Cachoeira tiver alguma dúvida, estamos à disposição, Cida. O pedágio é taxa ou é imposto? Na verdade, é uma tarifa, é um preço público. E isso quer dizer o quê? Porque ele, na verdade, você só paga se você utilizar. Você não é obrigado a pagar o pedágio. Mas a partir do momento que você tem que utilizar aquela via, surge o encargo, na verdade, chamado de tarifa. Ele não é uma taxa porque, apesar de ter o direito, o princípio da legalidade, ele não tem que cumprir períodos de 90 dias ou de um ano, é bem específico, né? Ele não é obrigatório. Então, a diferença maior seria nessa obrigatoriedade entre o que é uma taxa, o que é um imposto e, na verdade, o que é essa tarifa, esse preço público, né? E como é calculado essa tarifa? Bem, hoje o valor da Eco 101, a forma de cálculo é feita da seguinte forma: a quantidade de demanda de veículos e automóveis que passam, bem como os serviços que são prestados, duplicação, atendimento aos usuários dessa via, um serviço de ambulância, poda, manutenção, conservação. É colocado em uma balança esses serviços que são prestados e a utilização desses usuários. A partir de então é feito também o cálculo junto com o IGPM e a partir de então, no aniversário do contrato, que é o mês de maio, que ocorrem os reajustes. Todo ano, no mês de maio, vai subir. Exatamente. O próximo ano provavelmente vamos ter um novo reajuste. Para onde vai esse dinheiro? A concessionária Eco 101, ela é um conjunto de empresas, inclusive com ações da Bolsa de Valores. Então todo o dinheiro arrecadado, na verdade, ele vai para a iniciativa privada, porque são as empresas que administram um consórcio que acabam lucrando, o que já supera mais de 500 milhões durante esse período que a concessionária está administrando esse trecho da divisa do Rio de Janeiro com a divisa com a Bahia. Muito dinheiro, não é pouco, doutor Lucas. É muito dinheiro, Cida, e infelizmente, apesar desse parâmetro do cálculo utilizar, por exemplo, a duplicação, ela não acontece. E aí é que vem a insatisfação de nós consumidores, que pagamos por um serviço que não estamos tendo. Isenção, quem tem direito? A isenção, na verdade, existe uma diferenciação. A Eco 101 são para veículos oficiais, podendo inclusive ser carros de prefeituras, adentram nesse quesito, né? Já para a Rodossol, ela é mais específica. São para veículos de Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e carros do DR. Existe uma exceção para as duas concessionárias, na verdade, que são para aqueles moradores próximo à área do pedágio, mas que já residiam ou tinham propriedades antes da instalação do pedágio.
Aqueles que passaram a residir ou ter propriedades a posteriori, né, à instalação do pedágio, infelizmente não tem essa prerrogativa da isenção. E trabalhador, o senhor comentou a respeito, eu trabalho numa empresa próximo e eu moro em Cachoeiro, próximo ao pedágio, e eu moro em Cachoeiro. Eu teria essa isenção como funcionário, se vamos colocar que tenha 1, 2, 5 funcionários, como fica essa situação? Olha, pelo que nós temos visto, as concessionárias não têm aceito esse motivo para a isenção. O requisito que eles exigem, na verdade, é a propriedade. Você ter aquela propriedade, você residir naquele local antes da instalação do pedágio. Nós temos aí vários problemas dentro da BR-101. Um dos problemas que não tem câmera, não tem aqueles orelhõezinhos, aqueles telefones que devem ficar próximo ao meio fio ali da pista. E a BR não duplicada, pagando o pedágio, tem área que o celular não pega. E se a gente precisar de socorro, liga para o 0800 que eles deixam lá numa placa. Mas como que a gente vai ser socorrida desse jeito? Cida, não entrando em mérito político, mas analisando agora recente o contrato de concessão, infelizmente ele deixou a desejar. Por exemplo, esse serviço desses telefones, que são mais comuns na Rodossol, é o chamado callbox. São caixinhas específicas que tem até um padrão de 1 metro, né, com assentamento de cimento e tudo, só que o contrato de concessão ele não definiu quantidade e distância desses callbox, que são esses telefones, para as pessoas que precisarem, né, em um caso de urgência, contactar os serviços da própria concessionária. Inclusive, por exemplo, a questão do tempo que uma ambulância da Eco 101 deve chegar aos locais. Existe a ambulância tipo C, que é o resgate comum, ela tem que chegar em 15 minutos. E a ambulância tipo D, para casos mais complexos, que ela tem que chegar num período de até 60 minutos. Infelizmente, às vezes, alguns casos têm atendido, mas a maior parte não. E isso que acontece, as pessoas não têm esse conhecimento, elas não denunciam. Como é uma concessionária de serviço público federal, a BR-101 no caso, as pessoas podem fazer denúncias no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público Federal, para os deputados, e o próprio usuário em si tem o próprio serviço de atendimento ao consumidor que pode fazer as reclamações. Infelizmente, doutor Lucas, eu vejo e ouço muitas pessoas reclamando essa falta de atendimento. Porque a gente sabe que a cobertura da torre do celular não é 100%. Nada nesse mundo é 100%. Mas acontece um acidente ou acontece um imprevisto, o carro quebrou, alguma coisa parecida, tem pessoas que ficaram ali horas e horas e horas e não conseguiram fazer a ligação. Então, quer dizer, é uma propaganda, entre aspas, enganosa. Enganosa, porque o que acontece? É importante frisar que a concessão e nós, usuários, estamos na condição de consumidor. É uma prestação de serviço que a Eco e a Rodossol prestam. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro para a prestação de serviço, a responsabilidade é objetiva, independente de culpa. Fez o ato errado, você tem que pagar. E essas concessionárias devem fazer isso. Refrisando também a questão dos guinchos. O guincho ele tem que chegar num prazo de 15 minutos também. Então, o contrato de concessão, apesar de ter algumas mazelas que infelizmente deixaram a desejar, em outros pontos, eles trazem pontos que os consumidores desconhecem. No caso da ambulância, de 15 e de 60 minutos, da mesma forma, o carro guincho, para carros menores, 15 minutos, e para veículos maiores, pode chegar a 60 minutos. Quando esse consumidor verifica que está ocorrendo uma infração por parte da concessionária, ele tem todo o direito de reclamar. E isso é muito importante, Cida. Vão ter locais realmente que não vai ter sinal de celular. Mas é importante você registrar qual é o quilômetro que isso está acontecendo, aonde você ficou desamparado de todos os serviços, tanto da Eco quanto de outros serviços de concessionária de telefonia, por exemplo, para você, a posteriori, fazer a sua reclamação. Tanto contra a concessionária, quanto também a qualquer outra prestadora de serviço daquela região. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Lucas, o que é responsabilidade da concessionária e o que não é?
Isso é muito importante em função da quantidade de críticas. Não apenas a manutenção da via, conservação, capina, pintura, placas são deveres e obrigações da concessionária, mas também os serviços de guincho. Tem que ter um guincho funcionando 24 horas. O contrato de concessão obriga também a ter um profissional médico. Tem que ter um médico à disposição para casos mais graves que possam vir a acontecer durante todo o trecho da Eco 101. As ambulâncias, o contrato é bem específico quanto aos 2 tipos de ambulância que devem ter. Guinchos, existem especificações de guincho e tempo que esses carros devem chegar até ao usuário. Carros para recolhimento de animais que estiverem soltos nas vias. Então, além disso também é questão de telefonia, que é, por exemplo, o call box que não vem funcionando aparentemente. Outros serviços também de atendimento, como câmeras durante os trechos da via, infelizmente você só encontra especificamente no pedágio em si. E mesmo assim elas são com poucos ângulos, às vezes é uma câmera só, e essas câmeras elas não permitem que o mutuário, ou no caso o usuário, possa ter um acesso à informação realmente e utilizar uma via que esteja cumprindo o contrato de concessão. E aí fica a pergunta, aconteceu um acidente, o motorista estava sozinho no carro, ele não tem condição de ligar, porque dependendo da situação, se ele estiver com o braço quebrado, estiver desmaiado, não tem câmera. Como que essa concessionária vai prestar socorro imediato a este usuário? Realmente, isso aí no caso, não tendo serviço de call box, não tendo serviço de câmeras, telefone não funcionando, ele fica praticamente completamente desamparado. Nesse caso, realmente, surge aí uma responsabilidade por parte da concessionária que ela deve responder por esse desamparo, né, a esse usuário, respondendo administrativamente, né, que ela pode sofrer penas de advertência, multa, e inclusive até rescisão contratual, no caso, em consequência da quantidade de violações que a concessionária venha a efetuar contra os seus usuários. Impostos. A concessionária paga o imposto para quem? Para o estado ou para o município onde aquela cabine, os pedágios estão instalados? Isso é uma pergunta muito interessante, né, Cida, porque apesar do pedágio estar geralmente a Eco 101 uma rodovia federal, o imposto que é recolhido é o ISSQN, é o chamado Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e ele é um imposto, não é federal, ele é municipal. Por exemplo, próximo à Cachoeira nós temos as praças de Mimoso e do município de Itapemirim. Então esse imposto é recolhido justamente para esses 2 municípios. Ele não vai para a União Federal, muito pelo contrário. E esse imposto é uma lei federal e tudo, e ele tem uma alíquota mínima de 2% e máxima de 5%. Geralmente os municípios cobram a máxima, né, que é 5%, e esse valor é repassado para o próprio município. E aí, mais uma perguntinha. Obrigado você que encaminhou essa pergunta para a gente. Esse dinheiro vai para o município, vamos dizer, o município de Itapemirim. O que o município de Itapemirim pode fazer com esse dinheiro, ou o que faz com esse dinheiro? Pode investir na saúde, ou pode investir na infraestrutura do município, ou pode investir na segurança ou na educação? Isso é muito importante, até uma questão de direito tributário, que o imposto ele é não vinculado. Isso significa o quê? Todo o recolhimento desse imposto, ele não tem uma destinação específica, por exemplo, saúde, educação, segurança. O município pode investir esse dinheiro arrecadado em qualquer lugar que ele entender como necessário. Então é livre à disposição do entendimento do município e do gestor, né, onde ele entender como o melhor local para aplicar todo esse recolhimento de impostos. Tem como a gente descobrir, ou o usuário, é recolhido esse imposto, ou a empresa pode sonegar, e como é feito isso? Sim, esse é um outro ponto interessante que a gente vê muitas discussões das pessoas, porque hoje eles entregam um mero cupom. Não expressa nem se é cupom fiscal ou nada, ele parece mais um recibo. Mas o importante desse recibo, tanto na Eco 101 quanto na Rodossol, eles possuem uma numeração de recibo específica individualizada. Cada comprovante possui um número específico. Caso exista uma possibilidade de sonegação, alguém tente fazer isso,
Com esse comprovante é possível fazer o rastreamento e verificação se houve o recolhimento do imposto para o município ou não. Um outro ponto importante, Cida, é que esse cupom que é emitido, né, na verdade um mero recibo, ele está fadado a acabar. Ele vai acabar e a partir do dia 1º de janeiro de 2018, as concessionárias são obrigadas a emitirem cupom fiscal. A Receita Federal do Brasil já idealizou uma instrução normativa em que define todos os requisitos que esse cupom deve ter e a partir do dia 1º de janeiro isso já deve ser aplicado pelas concessionárias. Isso é maravilhoso, que notícia maravilhosa. Eu quero que chegue logo o ano que vem. Doutor Lucas, a concessionária não está cumprindo o contrato. Existe uma punição? Eu sei que se não tiver no contrato uma cláusula específica, eles estão abanando as mãozinhas. Mas se tiver, existe uma punição para a concessionária? Existe sim. A concessionária não está livre para praticar o que ela bem entender. O contrato de concessão é claro, esculpindo penalidades, sendo a primeira a advertência, multa e inclusive a rescisão contratual da concessão. Isso é possível sim, está descrito no contrato de concessão. O que é muito importante, Cida, é que as pessoas não deixem apenas por conta da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Nós, usuários, temos o direito e a obrigação de fazer reclamação no serviço de atendimento ao consumidor da própria concessionária ou mesmo fazer reclamações no Ministério Público Federal. Em Cachoeiro existe o Ministério Público Federal. Caso o seu município não possua, você pode ir no próprio Ministério Público Estadual fazer a sua reclamação, caso você entenda que a concessionária não esteja cumprindo de alguma forma os termos da concessão. Hoje nós estamos passando aqui uma série de requisitos que estão no contrato e que deveriam ser cumpridos. Por exemplo, o call box que a gente não encontra hoje. É uma forma de infringir o contrato e já caberia uma punição, por exemplo, uma advertência ou uma multa. E somando uma série de problemas e pontuais que vem acontecendo, tudo isso pode sim levar no futuro até a rescisão contratual, e isso já é um tema de discussão em uma série de grupos jurídicos, que isso pode acontecer no futuro, caso a ECO não venha a cumprir todos os termos do contrato de concessão. Cabe a qual governo, municipal ou estadual, cobrar isso da concessionária? O contrato ele foi acompanhado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? É o governo federal que concede, considerando que a BR-101 é uma concessionária federal, a Rodosol, por sua vez, é estadual, é o governo do estado. E a fiscalização cabe a esses governos. Obviamente que os governos municipais, no caso da arrecadação do imposto do ISS-QN, eles também podem fiscalizar, já que a rodovia passa dentro da área desses referidos municípios. E o imposto é recolhido também para esse município. Sim, então, senhor prefeitos, senhores vereadores, vamos estar atentos a isso, porque a população capixaba também está de olho. Nós temos aí uma situação muito delicada, mas nós vamos continuar falando nesse tema. Antes, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Lucas, não vai duplicar, infelizmente, a BR-101 não vai ser duplicada agora. Eu, como usuária, posso deixar de pagar o pedágio? Cida, na verdade, existe o governo federal, o governo estadual, que eles estão para fiscalizar esse contrato de concessão. É lógico que a gente não pode imaginar, eu usuário não tenho poder nenhum. Temos sim, temos o poder de reclamar, de questionar, temos nossos direitos de consumidor, que a prestação do serviço deve acontecer. A duplicação é uma prestação de serviço que já deveria estar com mais de 50% em prática e isso infelizmente não aconteceu. Podemos reclamar porque o poder público, tomando conhecimento das nossas reclamações em quantidade razoável, ele vai se sentir pressionado ao ponto também de pressionar a concessionária no sentido de obrigá-la a duplicar.
Infelizmente isso já não aconteceu até agora, estamos no prejuízo. O que a concessionária deveria fazer? Pelo menos abater os reajustes do valor de pedágio ou mesmo reduzir o valor que hoje já está em vigência. Porque nós consumidores, usuários dessa concessão, não devemos pagar essa conta. Quem deve pagar, na verdade, é a própria concessionária, que está recebendo o nosso dinheiro e não está efetuando uma contraprestação pelos pagamentos do nosso pedágio dia após dia, né? Doutor Lucas, infelizmente aconteceu essa semana, um rapaz muito jovem, ele se jogou da ponte, terceira ponte em Vitória, Vitória versus Vila Velha. E aí essa situação vem se arrastando por anos e anos, ele não é o primeiro e eu acho que não será o último, eu espero em Deus que seja o último. Mas a concessionária tem responsabilidade nesse sentido, nesta vida, por esta vida? Cida, infelizmente, por enquanto, no caso do suicídio que foi cometido por essa pessoa, a doutrina entende como uma culpa exclusiva da vítima, que ela puxa para ela essa responsabilidade de parar naquela via, assumir, no caso, punições administrativas, né, que seria a multa por parar em cima de uma ponte e ceifar sua própria vida pulando, né, no caso. Existem alguns entendimentos doutrinários que, considerando igual a sua fala, de que isso decorre em função de anos e analisando a omissão da própria concessionária, no caso a Rodosol, sobre a terceira ponte, existiria um indício sim de responsabilidade, mas é importante esclarecer que isso é um entendimento doutrinário, não está na lei e também não está ainda em muitos julgados, né? São casos isolados. Então, por enquanto, a tendência é realmente a culpa exclusiva da vítima. Diferente, lógico, de casos de danos, de acidentes que ocorram sobre essa ponte ou mesmo sobre a própria rodovia em si, que venha a causar uma morte ou algum acidente, no caso. Por exemplo, um buraco, algum objeto que ficou sobre a rodovia e tudo que veio ocasionar um acidente realmente, né? Animais. Exatamente, tanto que o próprio contrato de concessão, no caso de animais, obriga a ter um veículo para remoção e, inclusive, esse veículo tem uma série de itens que ele é obrigado a conter, né? Pelo menos nesse ponto aí, a concessionária realmente ela ficou obrigada, ficou bem designado essa responsabilidade. Mas quando acontece um acidente, como o senhor acabou de explicar, e aí a concessionária socorreu, prestou os socorros, mas a família, se ela quiser entrar com algum tipo de processo, seja lá por danos morais, indenizações de todas as origens, é possível? Sim, claro. A Constituição tem um princípio, né, da inafastabilidade do Poder Judiciário. Isso significa que todos nós podemos provocar o Poder Judiciário. Se entendemos que de alguma forma estamos com a razão, é válido sim. Na BR-101 é uma rodovia federal, cabe à Justiça Federal. A Rodosol, no caso, é uma rodovia estadual, ao fórum da sua comarca, né, Justiça Estadual, e qualquer pessoa pode apresentar sua pretensão ao Poder Judiciário, sem problema nenhum. Caberá ao juiz analisar se a pessoa realmente tem ou não razão. Nós temos observado que nas redes sociais a população tem clamado muito os seus direitos, e eu acho isso muito importante. Até mesmo os nossos programas a gente grava sempre falando sobre os direitos do consumidor, dos direitos do cidadão. E aí eu observei essa semana que a população está querendo paralisar, está querendo fazer uma paralisação próximo aos pedágios para reivindicar os seus direitos. Isso é justo. E depois dessa paralisação, eles querem entrar com uma ação no Ministério Público. Isso é legal. Seria interessante você tocar nesse assunto, que lendo o contrato de concessão, não sei se foi uma jogada da própria concessionária ou não, mas em eventuais paralisações dos postos de pedágio por parte da população, a responsabilidade por retirar todas essas pessoas, o contrato impôs todo o poder público. Não cabe nem à concessionária nenhuma responsabilidade sobre isso. Não sei quem que redigiu essa cláusula, na verdade, me causou estranheza, afinal, se é um posto de pedágio que está tendo um problema ali com aquela população local, caberia à concessionária resolver o problema. Ela simplesmente pegou e jogou toda essa responsabilidade para cima do poder público, né? Que infelizmente em muitos casos é ineficiente e não dá uma resposta
rápida para essa população que continua sofrendo gradativamente, né, no caso. Mas existe essa responsabilidade do poder público, na verdade. Quanto ao direito de ação, o Ministério Público é muito interessante, esse movimento é válido, porque, infelizmente, a patente, e eu faço parte até dessa corrente, no sentido de ver que, e constatar que eu sou um usuário semanal da BR-101, de que o contrato não está sendo cumprido. Em diversos pontos, basta qualquer pessoa frequentar a BR-101 que vai verificar isso. E todas essas pessoas que estão verificando essa situação podem sim recorrer ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, fazer o seu questionamento e provocar esse órgão que na verdade tem por finalidade o custo legis, que significa fiscal da lei, e fiscalizar o contrato de concessão, fiscalizar toda a legislação para que ela seja cumprida. Nós temos que buscar os nossos direitos. Infelizmente, o programa Olho a Olho com Cida Campos dessa semana fica por aqui, mas estaremos sempre atentos aos nossos direitos. E, lógico, evidente, futucando sempre o Dr. Lucas. Cida Campos, nós estamos à disposição, sempre que qualquer telespectador da TV Cachoeiro, do Olho a Olho com Cida Campos, tiver qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. O programa Olho a Olho com Cida Campos dessa semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.